Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 8 de janeiro de 2023, é uma alegria estar com vocês para, mais uma vez, nessa oportunidade, nós estudarmos a Palavra de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando um tema de grande relevância, importante na nossa caminhada espiritual, que diz respeito ao avivamento. Estamos falando da Assembleia de Deus Baixo Mandu, Estado do Espírito Santo, e é uma alegria muito grande nessa oportunidade saber que os irmãos também estão conosco neste estudo bíblico. A lição de hoje, que traz por tema o avivamento no Antigo Testamento, está registrada com base no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 29 e 33. Diz assim o texto sagrado: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servisse ao Senhor. Se Deus, seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. O tema falando sobre o avivamento no Velho Testamento. Devemos, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, destacar de antemão o avivamento. O que seria o avivamento? Eu posso dizer que o avivamento é o projeto de Deus. O avivamento é o pensamento de Deus a nosso respeito, porque este acontece com a intervenção divina. A partir de então, verificamos que o Senhor, encontrando em nós a oportunidade, Ele vai promovendo a vivificação. É como, vamos imaginar, um corpo doente, comprometido e, melhor dizendo, morto. O Senhor entrando nesta área, onde não há vida, onde não há saúde, Ele começa a promover as transformações necessárias para que este lugar, este ambiente, seja restaurado. Restauração, portanto, seria, nesse sentido, o avivamento, quer dizer, onde o Senhor, através dos seus recursos,
promove a cura, devolve a vida aonde ela não existe mais. Olha só que maravilha. O poder de Deus de devolver a vida aonde ela não existe mais, nós poderíamos chamar isso de avivamento. E aqui nós vamos ver que na introdução dessa lição, vamos ter o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e, consequentemente, punição da nação. Não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como uma chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Olha só que coisa interessante. Se tomarmos por base que Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem para ser feliz, para viver, para obter sucesso. E este, por sua vez, pela sua falta de vigilância, alcança o fracasso. E o fracasso, ele é caracterizado, ele é marcado pelo distanciamento entre o homem e Deus. A derrota tem o seu marco a partir do momento que se estabelece entre este que é derrotado e o Todo-Poderoso um vazio, um distanciamento. Isso aí é a derrota. E o que nós vemos que acontecia entre o povo de Israel era exatamente isso. Eles tiveram informações, receberam a informação, o conhecimento acerca das coisas de Deus. Entretanto, interagiam pelo produto da interação ou integração, como quer que você compreenda, com o mundo e aqueles que nele habitam, acabavam por esquecendo o caminho, esquecendo o primeiro amor. E às vezes era necessário uma sacudida. Essa sacudida é exatamente marcada pela intervenção de Deus, né? Nós vamos ver avivamento nos tempos de Moisés. Bom, o que marcou um avivamento no tempo de Moisés? Nós conhecemos muito bem a história de Israel. Israel, na verdade, descende de Abraão, a quem Deus chama em Ur dos Caldeus e lhe faz promessas que nele seria bendita todas as nações. Abraão, então, nasce Isaque, de Isaque, Esaú e Jacó. Mas o mais novo, Jacó, neste está a promessa de Deus. Este Jacó, Deus vai mudar o seu nome para Israel. Israel, com seus filhos, um dia descem ao Egito. E lá as bênçãos de Deus, promovidas sobre a vida deles, através de um dos filhos de Jacó, José, o filho com a mulher amada, primogênito. Nós conhecemos muito bem a história, que esse José enfrentou todos os desafios que a vida pôde lhe preparar, no sentido de fazê-lo
desanimar, se achar derrotado. Entretanto, ele venceu pela graça, pelo projeto de Deus na vida dele. Ele venceu e de um prisioneiro se torna um prisioneiro, né? Porque ele ficou preso, ele estava preso. Ele foi preso por causa da mulher de Potifar. Antes já havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos. E por ser fiel a Deus, é interessante destacar, quando eu falo de prisão, porque no Brasil, quando se chega a falar em prisão, se chegar e falar em prisão para alguém, é alguém que comete crime. Mas José não cometeu crime, muito pelo contrário. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele vai parar num lugar desse de prisão. Mas ali, o que acontece? Deus levanta ele dessa situação adversa e o coloca como um governador do Egito. Pois bem, isso aí vai se processar por vários anos em forma de bênção para o povo de Israel, até que um dia surge um faraó, um rei do Egito que não conhecia José, nem a sua história, e começa a partir de então uma perseguição contra o povo de Israel. E quando nós falamos numa perseguição contra o povo de Israel, você deve imaginar o seguinte: os extremos. Imagine, para mim, um dos pontos culminantes dessa perseguição, que não foi um dia e nem dois, foi aquele momento em que Faraó determina que, para acabar com a nação, objetivando dizimá-la, ele determina que o filho homem que nascesse, que as parteiras os executasse, ou seja, que essas crianças fossem mortas. E foi nesse contexto que Moisés foi depositado num barquinho, lançado, num cesto, né? Lançado no rio, e a filha de Faraó o encontrou. Pois bem, o que acontece? Esse Moisés, que foi criado com a filha de Faraó, depois ele deixa o Egito e vai para o deserto, e lá Deus fala com ele. Diz a palavra que um dia apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele viu uma sarça que pegava o fogo, ardia naquela sarça, mas ela não era consumida pelo fogo. E ali o Senhor fala com ele, ali o Senhor fala com Moisés que ele seria o instrumento de Deus para retirar os filhos de Israel da escravidão. E através disso aqui, o que acontece? Moisés, ele desce ao Egito e através das mãos de Deus, dos braços de Deus, da força do Senhor, aquelas pragas que desceram sobre o Egito. O que aconteceu? Onde é que fica a marca do avivamento? Quando o povo de Israel, na última praga, na 10ª praga dos primogênitos, conseguem autorização para sair do Egito e segue pelo caminho do deserto para adorar o Altíssimo. Então aqui está o avivamento, né? Por intermédio de Moisés, o soberano Deus, porque Deus usou Moisés foi a ferramenta que Deus usou para mostrar o seu poder e ao mesmo tempo tirar o povo de Israel do Egito. Esse é o avivamento nos dias de Moisés. O avivamento nós vamos ver ele onde também? No tempo de Samuel. Samuel é um dos últimos juízes de Israel. O que acontece?
Samuel, ele encontra Israel numa época de rebeldia, quando este povo estava se afastando da presença de Deus. Nós vemos a história da Bíblia, nos tempos do sacerdote Eli, os seus filhos, que eles agiam, não estavam andando, não estavam se procedendo de acordo com a palavra. E a consequência disso aí foi o quê? Que o Senhor, aí que vem a intervenção divina. A intervenção divina, é óbvio que a intervenção nesse caso, ela vem na forma de juízo, porque Deus levanta os filisteus, e estes, por sua vez, nós conhecemos a história, atacam Israel, os filhos de Eli são assassinados, e quando Eli toma conhecimento que a arca da aliança foi levada, imagina o que significava isso. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, Eli toma conhecimento que os filisteus a tinham levado. E diante dessas notícias tão nefastas, este cai e expira. Mas nós vemos na história que Samuel, ele exorta o povo, ele julga o povo, e quando ele, se valendo da palavra de Deus, explicando a lei, a Torá, acontece um avivamento em Israel, não é mesmo? Acontece um avivamento em Israel. Por quê? Porque esse avivamento, note bem, no início nós falamos que em função do distanciamento, as pessoas elas se distanciam de Deus, e o avivamento vem ser caracterizado quando há arrependimento, ou seja, se humilhar é reconhecer o seu erro e voltar ao caminho, não é mesmo? A mesma coisa nós vamos ver aqui nos dias de Josias. Depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se. Olha a palavra, corrupção. Corrupção. Corrupção é sinônimo de algo saudável tornar-se doentio. Algo perfeito torna-se imperfeito, cheio de vícios e defeitos. E nós vamos ver que nessa história Deus sempre dá aquele toquezinho, que ele envia o exército assírio e há uma mudança. Acontece uma mudança. Que mudança é essa que acontece? O arrependimento. Se humilhar, voltar ao primeiro amor, correto? Aí o que acontece? Mas aí morre Manassés, seu filho Amon, que vem sucedê-lo, segue pelo caminho errado. O que acontece? Em função do seu erro, ele é morto também. E aqui que vem surgir Josias, e este promove uma verdadeira alteração, eu diria, uma verdadeira limpeza, né? Porque nós vemos o seguinte, diante desse momento incerto, o rei Josias realiza uma verdadeira reforma espiritual. Uma reforma espiritual vai importar numa limpeza, porque nós vamos ver que ele vai fazer o quê? Ele mesmo ficou em frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia perdido. Agora vocês imaginem, perdido aonde? Dentro do próprio templo, entendeu? Dentro do próprio templo. Mas ele, Josias, quando ele promove essa reforma, em virtude dessa reforma, que ele consegue interagir com o povo, ao mesmo tempo, isso aí vai importar um avivamento, que é voltar para Deus.
Então o povo ele volta para Deus, quer dizer, porque ele conduz o povo a esta instância espiritual, correto? E assim, entendendo que a forma como esse avivamento aconteceu no Velho Testamento, nós vamos entender alguns aspectos, né? Alguns aspectos desse avivamento. Por exemplo, no segundo ponto, no tópico dessa lição, nós vamos ver aí a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Um exemplo que foi tomado, né, nessa revista foi uma época pós-exílio, já nos tempos de Neemias. Nós vamos ver aqui em Neemias, no capítulo 1, no verso 4, esse desfecho. Neemias teve um chamado. E é interessante que é uma época em que eles estavam na Babilônia, e o chamado de Neemias fica caracterizado nesse momento em que ele toma conhecimento da situação, ele vem sendo impactado, melhor dizendo, ele vem sendo impactado pelo quadro a que se encontrava Israel no momento, naquele momento histórico. Quer dizer, o templo até que já havia sido reedificado, né? Já havia sido reconstruído, melhor dizendo. Entretanto, os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, as portas da cidade. Não estava bem, a coisa não estava legal. E diante desse quadro, o que a gente vê é exatamente um estado de sabedoria, porque a sabedoria é exatamente, ela vem na prática do conhecimento. Quer dizer, ele toma conhecimento do estado que se encontrava em Jerusalém. O que acontece? Onde é que entra a sabedoria? A sabedoria entra exatamente quando a máquina que lhe ofereceu os elementos, seu conhecimento, ele toma conhecimento. E a sabedoria significa tomar a decisão adequada diante daquilo que se sabe, daquilo que se tomou conhecimento. Que decisão adequada toma Neemias? Nós chamamos isso de atitude. Tem que ter atitude, correto? Ele coloca a sua boca no pó, ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar ao Senhor. Primeira ação, nós vamos ver, Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, entendeu? Neemias 1, verso 4, 4 meses, se colocou diante do Senhor. E que efeito veio trazer essa atitude de Neemias? Aí, nesta oração, olha só que coisa interessante, que ele confessa o pecado do povo. Ele confessa diante de Deus que o povo tinha pecado. E é interessante que, dentro dessa perspectiva, nós vemos um estado de grandeza, porque Neemias poderia, através de uma autoavaliação, chegar à conclusão de que a situação com ele e sua casa estivesse bem. Mas não. Neemias, ele confessa o pecado do povo e confessa o pecado também da sua casa. Ele sabia que, como homem, ele era falho e precisava da misericórdia, do perdão de Deus, correto? E é interessante que isso aí leva a um estado de grandeza marcado por aquele que consegue enxergar distante. Enxergar o quê? A grandeza de Deus, sua perfeição, a sua justiça, a sua santidade. Ele começa a enxergar
o que muitos não conseguem enxergar. Eu diria aquilo que não é possível enxergar de olho nu. É necessário ter instrumentos especiais para enxergar. Quando Neemias confessa o pecado do povo e também confessa os seus próprios pecados, ele começa através de uma visão especial. Outrora, nós dissemos que isso é como uma revelação, como se a pedra, a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Em cada martelada vai sair fagulhas de todo tamanho, cavacos de pedra, cavacos menores, como um grão de areia, por exemplo, outros como um mínimo farelo de um trigo, e outros tão pequenos, que a olho nu você diz não saiu nada. A olho nu não saiu nada. Mas se você tiver colocado sob a lente de um microscópio óptico, um microscópio eletrônico, esse vai contemplar uma fagulha tão pequena que não é possível ver ao olho nu. O que nós queremos dizer com isso? Essa lente especial que enxergou algo tão pequeno, esses que às vezes parecem ser tão pequenos, são os maiores, são os mais valiosos. Aquilo que se não vê é exatamente que tem valor em detrimento daquilo que se vê, ou seja, aquilo que se vê não tem valor, e aquilo que não aparece é que está acima de tudo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Preste bem atenção nisso. E quando ele confessa o pecado, o seu próprio pecado, o pecado da sua casa, ele está tendo uma lente especial, ele está contemplando aquilo que não é possível, nem todo mundo podia ver, ele está contemplando Deus na sua essência, e isso vem, evidentemente, caracterizar esse avivamento espiritual. Um avivamento que, olha só, que nessa visão sui generis, uma visão especial, entendeu? Nós vamos ver o quê? Que ele vai agora se valer do ensino, levar conhecimento a esse povo. Espera aí, o conhecimento é o que vai levar à cura, vai levar ao avivamento. E no ensino da palavra, volta para explicar a palavra, olha só, para que o povo entendesse que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. O que acontece? Ele explicava a palavra e explicava da seguinte forma, palavra por palavra, expressão por expressão, entendeu? Não é pegar um texto e explicar no seu todo assim, não, detalhadamente. A ideia era trazer o conhecimento, a ideia era transmitir ao povo o que efetivamente estava por trás dos textos sagrados. E o resultado desse ensino, de dar a eles o conhecimento da palavra de Deus, foi produzir na vida deles avivamento. Aliás, a palavra de Deus diz que a falta de conhecimento é que leva ao erro, né? O erro é uma consequência da falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando se conhece, se alcança a libertação, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o erro, muitas das vezes, o erro em Israel operou pela falta de conhecimento. Era uma geração, né? Vinha uma geração seguinte que às vezes já não observava a mesma forma, os preceitos anteriores. É uma coisa interessante que o ser humano, de um modo geral, tem essa capacidade extraordinária de ir mudando as coisas, de sair
da posição a que foi colocado. Eu costumo dizer isso, só para você entender que nós estamos querendo te passar. Imaginem o seguinte: coloca aqui uma fila de 10, 15 pessoas, uma ao lado da outra. Aí você chega no ouvido da primeira e fala alguma coisa, fala uma palavra, e pede que ela vai transmitir essa palavra ao seu próximo até chegar na última pessoa da fila. Você vai ver que o resultado que vai chegar lá no final não tem nada a ver com aquilo que você falou no início. E exatamente isso. As pessoas querem trazer evolução no reino de Deus, como se o reino de Deus fosse imperfeito, precisasse de ajustes com o passar do ano. Aí vem o produto da interação versus tempo, que acaba fazendo com que modismos e outros meios vão fazendo com que as pessoas vão se distanciando da posição original. Quando elas se distanciam da posição original, achando que está se atualizando, né? Vamos dizer assim, acaba se distanciando da verdade, se distanciando de Deus, entendeu? E era isso que acontecia com o povo de Israel. O avivamento pela palavra, né? A palavra de Deus corrige. Poderíamos perguntar: a palavra de Deus corrige? A palavra de Deus tem o poder de reparar, de acertar aquilo que está torto. No Novo Testamento há um padrão de culto. No Novo Testamento há um padrão de culto. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Tem salmo, tem doutrina, tem profecia, língua, sua interpretação, faça-se tudo para a glória de Deus, com decência e com ordem, né? E qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa forma do culto, do serviço, de se proceder dessa forma? Tem uma finalidade: a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, quando se fala em edificar o corpo de Cristo, nós estamos falando exatamente no aprimoramento, na restauração. Estamos nos reportando a melhoras, correto? E dentro desse aspecto de fazer do encontro, né, onde se vai fazer o culto, pode acontecer o quê? Exibicionismo, emocionalismo, entendeu? Que nesse tipo de culto está havendo o quê? Ele está comprometendo o avivamento genuíno. O emocionalismo, a emoção. Porque, na verdade, não é emoção, entendeu? Não é o exibicionismo, não é isso, né? Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Quando? Quando realmente eles forem orientados pela palavra para seguir exatamente aquilo que Deus objetiva, que Deus deseja, quer dizer, a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é o nosso crescimento, a nossa perfeição, é a nossa volta, né? A nossa volta a Ele. Porque nós viemos de Deus e é necessário, se quisermos alcançar o verdadeiro sucesso que nos está proposto através da palavra de Deus, nós devemos retornar para Ele, entendeu? E para retornar para Deus,
com certeza coisas artificiais não fazem parte. Da mesma forma, no cuidado, que você deve ter o cuidado para evitar o exibicionismo e o formalismo e o emocionalismo, nós vamos entrar no cuidado também com relação ao formalismo. Eu costumo falar o seguinte, é o limite, né? Tem o aquém e tem o além. Eu falo o seguinte, nós não podemos ficar aquém e não também podemos ficar além. Nós temos que ficar num limite médio do equilíbrio, correto? A questão do equilíbrio. O formalismo, o que é o formalismo? O formalismo nada mais é do que o exagero, entendeu? Você querer empregar além daquilo que é necessário para a manutenção da fé e da vida espiritual. Esse exagero, um grande exemplo de exagero se via na vida dos fariseus, que por sinal exigia tanto do povo, formalidades, né? Exigia tanto do povo, mas eles mesmos, segundo Jesus os denunciava, não se submetia às mesmas exigências. Então, olha só, por isso que quando se fala em fariseu, de uma forma figurada, é um sinônimo de hipocrisia, entendeu? Formalismo, queremos dizer, a respeito do que é formal, metódico e rigoroso, quer dizer, rigor, estou falando de limites. Se por um lado, no exibicionismo, o indivíduo está ficando aquém, no formalismo ele está indo além. Então nós temos que ficar no meio termo. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à sua voz, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então, olha só, isso só vai acontecer se houver liberdade, se Deus encontrar liberdade em nossas vidas. Quer dizer, essa liberdade vai acontecer quando nós, nesse caso aqui, do avivamento e a palavra de Deus, estivermos estabelecidos dentro desse limite mínimo e do limite máximo, entendeu? Não está além no excesso e nem está também antes do limite mínimo, quer dizer, devendo, estar em dívida, correto? Por isso que nós devemos se enquadrar dentro da palavra de Deus. É necessário, a palavra de Deus é o padrão, né, de orientação, em todos os sentidos, para que tenhamos sucesso. O sucesso é exatamente o regresso a Deus. Avivamento, portanto, é fruto da intervenção de Deus. Quer dizer, é muito importante considerarmos isso aí, que o avivamento, na verdade, é exatamente o que se espera e o que é possível alcançar quando Deus intervém nas nossas vidas, porque seja de uma forma ou de outra, seja alguma prova, né? Alguma situação que às vezes até venha nos causar sofrimento, o importante é que o resultado é a vitória, o resultado é o sucesso, o resultado é alcançar alguma coisa boa, receber alguma coisa de importante da parte de Deus. Veja só o que diz a conclusão desse estudo bíblico. Os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e as orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual ou moral. Quer dizer que havia uma situação de crise. E como consequência, para sanar essa crise, havia a intervenção de Deus. E ali surgiu um avivamento, evidentemente,
marcado pela volta do povo, o povo se voltar para Deus. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração. Voltar para Deus é ser restaurado, entendeu? Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus neste tempo de frieza e mortidão espiritual a que estamos vivendo no atual momento. Que nós possamos se espelhar, refletindo nessas coisas, como elas se procederam no período veterotestamentário, e voltarmos para Deus. Porque, como diz a palavra, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim, descerei do céu e sararei sua terra. Então o avivamento ele vem se nós buscarmos, nós voltarmos para Deus com sinceridade. Eu quero te lembrar de uma coisa: se você realmente se voltar para Deus, a grande realidade é que quando nós damos um passo na direção dele, ele dá dois na nossa direção, e assim se procede em todos os sentidos, porque a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade, o desejo, Deus é movido por um desejo forte de nos abençoar, de nos amar, de nos dar tudo aquilo que não merecemos, que nós não merecemos, e Ele quer nos dar. Isso é a sua graça, isso é o seu amor. Eu espero que essa lição tenha trazido alguma coisa de bom para você, que você possa refletir, continuar refletindo nela. Eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem. Quero, nesse instante, estar te convidando para estar logo mais, a partir das 19 horas, num grande culto de adoração a Deus. Teremos aqui a presença de um homem de Deus que vem de Cariacica, no estado do Espírito Santo, para estar ministrando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida nesta noite. Quero nesse instante estar orando por você. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por este momento tão importante. Eu quero apresentar a Ti essas vidas que estão nos acompanhando e aquelas que ainda irão nos acompanhar, ouvir esse vídeo. Deus as abençoe, faça com que elas possam alcançar o avivamento, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, assim nós oramos a Ti e assim nós te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.